Por aqui sempre comentamos muito sobre a criação bilíngue e como ela é benéfica para a criança e fácil de ser feita, principalmente se ela for iniciada, enquanto a criança ainda é um bebê. Mas e se ele for maior? Será que ainda é possível incluir um segundo idioma na criação dele? E se sim, como fazer isso? Nesse vídeo eu vou responder essas perguntas e dar algumas sugestões para você que tem filhos um pouquinho mais velhos e que quer incluir um segundo idioma na criação deles. Yes. Okay. Ok, but now you have to sit down, okay? Okay. Ok. Algumas vezes eu já ouvi uma pessoa que fala muito sobre a criação bilíngue, citando como é perda de tempo dos pais que sabem outro idioma e não ensinam isso para a criança em casa. Eu entendo que cada família tem a sua realidade e que muitas vezes os pais não têm interesse ou tempo de praticar o segundo idioma dentro de casa. Mas ainda assim, eu preciso admitir que eu penso um pouquinho como ele. Se você sabe outro idioma, por que não ensinar isso para o seu filho desde que ele é bebê? Mas tudo bem, você já passou desse ponto ou até mesmo você não sabia muito de outro idioma quando seu filho era bebê e agora ele já está maiorzinho, já está com 4, 5, 6 anos ou até um pouco maior. Vamos entender o seguinte, a criança, principalmente quando ela ainda é um pouco mais nova, mesmo que não esteja mais na fase de bebê, ela gosta de imitar os pais e imitar também pessoas que ela admira ou que convivam muito com ela. Se você já sabe outro idioma, por que não falar para ela ou por que não deixar que ela veja você falando com outra pessoa esse segundo idioma? Isso já é o primeiro passo para despertar o interesse na criança que vai ouvir o pai ou a mãe ou alguém que ela admira e gosta, que está sempre perto dela, falando outro idioma, e isso vai fazer com que ela tenha também o desejo de aprender e de falar esse idioma. Então, por exemplo, se você fala inglês, assista coisas na televisão, quando você for ver um filme ou um seriado ou qualquer coisa que você vai assistir, assista em inglês e deixe seu filho perceber isso. Deixe seu filho entender a diferença daquilo que ele está ouvindo e que você consegue entender aquilo que está sendo dito, porque em algum momento ele vai perceber a importância de que se você entende um outro idioma, também é legal que ele entenda aquilo que você está assistindo ou aquilo que você está acompanhando. Outra situação também é que você leia coisas em inglês. Livros ou jornais ou revistas, aquilo que você tem mais interesse, mas isso também é legal. Por quê? Porque aí, na hora que você for ler um livrinho para ele, por exemplo, que também é muito válido e as crianças também aprendem a gostar de ler quando vem a gente lendo, ela não vai questionar por que você só lê coisas em português quando você está lendo para você e por que você vai ler coisas em inglês para ela que não entende nada. Por isso que essa é uma das melhores ferramentas, você ensinar pelo exemplo. Sabendo então que aquilo que as crianças fazem geralmente é seguir o exemplo daquilo que elas veem os pais fazendo, a gente tem algumas ferramentas que a gente pode incluir nessa criação bilíngue para poder estimular e introduzir esse outro idioma, principalmente se a criança já for mais velha. Existe a questão da leitura, como eu falei, escolha livros fáceis, mesmo que você não seja fluente, por exemplo, no idioma que você quer ensinar, escolha livros em que você consegue ler, ou livros que tenham o áudio do livro, né? Hoje em dia tem muito livro assim que tem o audiobook, e aí você consegue ouvir a pronúncia corretamente para você poder aprender e usar direito na hora que você for ler para ele. Então a leitura é algo muito importante, e você escolher esse momento da leitura para introduzir um novo idioma é muito bom, é muito válido mesmo. Outras coisas que precisam ser muito bem entendidas e feitas com moderação, porque elas sozinhas não vão incluir nada na vida da criança, é a questão dos programas de televisão, por exemplo, e dos aplicativos de celular. Tela sozinha não ensina nada para a criança. Mas a gente sabe que existem recursos que podem ajudar sim. Esses recursos, por exemplo, são desenhos ou filmes infantis e que tenham um bom vocabulário. Aqui em casa, por exemplo, existem algumas coisas específicas que eu sempre deixei as meninas assistirem para adquirir vocabulário.
Então eu vou citar aqui para vocês alguns dos programas que eu conheço e que são muito bons para isso, para que você possa ver depois quais que você gosta, que você acha mais interessante e que a sua criança se identifica melhor. Lembrando, pessoal, que ser bom não significa que você vai deixar a criança o dia inteiro assistindo aquilo e de repente ela vai sair falando inglês ou qualquer outro idioma que você queira. Isso significa apenas que nos momentos em que você deixar que a criança assista, ela vai adquirindo aquele vocabulário daquilo que ela está assistindo. Então, 10 minutos, 15, meia hora, 3 vezes por semana, isso já é o suficiente para que a criança assimile um pouco daquele vocabulário, mas não é o que vai fazer ela falar. Um dos desenhos que eu descobri aqui na internet, eu já assistia ele quando eu era criança, só que eu assistia em português e na televisão, né? Não tinha essa rotina da gente poder escolher ele no aplicativo e assistir 2, 3 episódios de uma vez. Ele é o desenho do Caillou. É um desenho que fala sobre o dia a dia ou a vida de uma criança de 3, 4 anos de idade. Então todo o vocabulário desse desenho é voltado para uma criança pequena e ele é muito fácil, tanto para o pai assimilar aquilo que está sendo dito, quanto para a criança associar aquilo que ele está vendo no desenho com as palavras e as frases que estão sendo montadas. É um desenho que tem um vocabulário muito bom. Outro desenho que também é muito bom para criança assistir, só que isso daí já vai funcionar com crianças de talvez 4, 5 anos, 6 anos, mais velho do que isso eu já acho que não funciona muito. É o desenho do Word Party, festa das palavras em português, só que se você quer introduzir outro idioma na vida do seu filho, você vai colocar o Word Party em outro idioma, né? Em inglês, enfim, qualquer idioma que você quiser e que tenha disponível lá para colocar. E ele é um desenho que também cita, né, o dia a dia ali de bebês, animaizinhos, né? Então é uma fábula, ele é diferente, ele não é igual o Caillou, mas ainda assim a criança consegue ter a percepção daquilo que está sendo falado com aquilo que está sendo mostrado no desenho. Então, escorregar, como que é no escorregador, como que é brincar com os brinquedos, como que é comer alguma coisa. E todas as cenas que se desenrolam ali no desenho mostram aquilo que está sendo dito no vocabulário. Então, isso também facilita muito para a criança aprender. Alguns aplicativos de celular que as meninas chegaram a usar são 2 específicos, elas quase nunca usam tecnologia. Eu quero fazer um vídeo só sobre isso, mas vou bolar ainda uma coisa bem legal pra vocês. É muito, muito raro a gente deixar celular ou iPad na mão delas, mas ainda assim a gente tem aqueles aplicativos para um momentinho específico, para de vez em quando elas usarem, e que são recursos legais também, tá? Um dos aplicativos é de flashcards. Eu não lembro bem o nome, eu vou colocar aqui, vai aparecer pra vocês, porque assim de cabeça eu não lembro o nome dele. Mas esse aplicativo, que está sendo mostrado aqui agora, ele tem flashcards e ele tem a pronúncia das palavras, tá? A gente já falou sobre flashcards aqui também, eu já fiz um vídeo sobre isso, já expliquei que não adianta a criança ficar só no flashcard e não ter a experiência real da coisa, mas a criança nunca vai conseguir ter a experiência real de tudo. Então, quando ela vê num flashcard e ouve uma pronúncia de uma palavra, também é útil para ela adquirir vocabulário. E um outro aplicativo muito bom que a gente gosta bastante, que as crianças amam, é um aplicativo da Bíblia, eu também vou colocar ele aqui para vocês, aonde tem a forma narrada da história para a criança, aonde ela consegue visualizar o desenho daquela historinha que ela tá vendo, e você também pode desativar o som da narração para que você leia para ela. Então aí já entraria também no primeiro recurso, né, de você ler uma história para ela em outro idioma. Só que caso você não possa ler, ou caso seja um momento em que ela vai sozinha mexer naquilo ali, você consegue ter a narração para que ela vá ouvindo também a história sendo lida para ela em outro idioma. Tudo isso são ótimos recursos para você introduzir aos poucos. Ah, meu filho já cresceu, meu filho não é mais um bebê e ele não sabe outro idioma, mas eu quero introduzir isso na vida dele. Primeiro ponto, se você sabe outro idioma, introduza isso no seu dia a dia. Conversa com o teu marido, com a tua esposa, conversa dentro de casa, ou escolha momentos do dia, a gente já falou sobre isso aqui também, escolha momentos do dia onde você vai começar a falar com seu filho em inglês e vai mostrar para ele, para que ele comece a entender. E também dê o exemplo. Assista coisas em inglês quando você for assistir, leia coisas em inglês. E eu falo inglês, gente, outro idioma qualquer que você queira, vocês estão entendendo, né? E utilize com ele recursos.
aonde você vai trazer para ele também esse vocabulário, mas que tem que ser feito de maneira correta e limitada, ok? Televisão, celular, tela, no geral, não vai ensinar a criança nada. Pode ajudar, e muito, mas não vai ensinar. Então tem que ser feito direitinho e com moderação. Essas foram as dicas que eu tinha para dar aqui para vocês. É um assunto que a gente gosta demais. E se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like. Se ainda não é inscrito aqui no canal, faz isso agora. E não esquece de ativar o sininho das notificações. Assim você vai poder receber sempre todos esses conteúdos maravilhosos que a gente traz aqui para você sobre maternidade. Eu me chamo Michelle Werder, sou professora e escritora, sou casada e mãe de 2.